os compêndios da doutora Ana Beatriz. Vocês podem comprar todos os compêndios da doutora Ana Beatriz, que, que são maravilhosos. Tereza, cadê você, Tereza? Tereza, vamos ver se eu consigo vídeo com você, Tereza. Vamos ver se agora dá. Ah, Deus, consegui. Gente, Conseguimos. que angústia esse Instagram, né, Tereza? Gente, Deu certo. esse estado de nervoso. Que linda que ela tá, Ah, gente. você que é linda. Para. Adorei a Tudo foto bom? do seu marido por trás. Achei linda aquela foto, Tereza. Que Ah, você sim, no gosta mar. do ele. Achei Ah, linda. obrigada. Tereza, Boa minha linda. noite. Aqui, eu quero saber se vocês estão ouvindo a gente. Dedna, você está ouvindo a gente bem? Ei, Lorenzo, meu filho! Ó, Lorenzo, meu filho, apareceu, gente! Ah, que legal. Mamãe Tereza! Mamãe, ele fala que mamãe não, mãe. Oi, Lorenzo. Sou Lorenzo. Tereza, se apresenta aí. Fala aí. Quem é você? Minha Olá, colega boa noite. Somos colegas de doutorado, né? Eu sou psicóloga clínica, trabalho com terapia comportamental, cognitivo-comportamental e MDR, que manda trabalha. Eu acho que muita gente não conhece a MDR, eu vou apresentar. É uma fora no. sigla. Vamos Moro fazer no um dia Recife, moro no falando. Recife. Vamos fazer um live você explicando o que é MDR? Ah, Que eu, vamos, é melhor. que eu um dia mesmo lá na Argentina, lembra? Que eu olhei e falei, é MDR, esse negócio do olho aí, vê? Eu, Não, não tem né? nada a ver. Você falou, não, 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 não. E aí me explicou, me deu uma aula. Beleza. Aí eu trouxe o livro da doutora Ana Beatriz, né? Que eu sou fã dos Legal. compêndios da Beatriz, e eu sei que você também é fã da doutora Ana Beatriz. Pode começar explicando, Tereza. Eu vim aqui para aprender. O que é transtorno obsessivo compulsivo? Vamos fazer uma troca, né? Vamos conversar. Toque, né? Eu queria muito esse momento. Eu até agradeço a você essa oportunidade, né, da gente passar isso, porque é muito importante para quem hoje, às vezes, não tem, pensa que o toque é a mania de limpeza, é a mania de arrumação, é lavar muito as mãos, é arrumar as coisas todas certinhas. Também pode ser isso, não é? Mas o toque é muito mais. Transtorno obsessivo compulsivo são os pensamentos obsessivos e os comportamentos compulsivos. Né? Eles andam atrelados. É um transtorno de ansiedade. Né? É mais um viés da ansiedade, né? Tem um compêndio de transtornos e é mais um transtorno da ansiedade. E, assim, eu acho que tem... Eu acho não, eu pesquisei isso, eu entrei, peguei dados, tem aumentado muito o toque nos últimos tempos, né? Você tem percebido isso também? As Não, pessoas fala, não faz isso comigo. Você tem percebido? Né? têm obsessão. Eu vejo as pessoas. Ei, Marcelo, amanhã tem live com a Marcelo, Marcelo Nilo. Eu vejo que as Ah, pessoas. Marcelo, um abraço, Marcelo. Um abraço, Sandra e Edna. Uma hora a gente vai falar de ciúmes. Esse Ah, dragão. legal. Aí amanhã. Sabe o que, que eu vejo, Tereza? A mania faz parte de todos nós, principalmente do Brasil. O brasileiro é cheio de manias. Passar debaixo da escada, o gato preto, tadinho do gato preto. Um preconceito isso. Só o gato preto. Só que quando ela vem atrelada à obsessão, aí eu vejo que tem aumentado essa coisa da obsessão. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Tem A man... acontecido em jovens. É o que você falou, Muito, sabe? muito nos jovens. É interessante o seguinte, a mania, ela faz... Muita gente tem mania. É difícil uma pessoa não ter alguma mania na vida, não é, Cássia? E se eu faço isso no meu cabelo, fico fazendo, eu faço isso todo dia, isso é uma mania, pode ser uma mania. Eu não faço, mas eu estou dizendo que se eu fizesse, mas se tiver dentro de mim assim, um impulso, um pensamento que diz, faz,
E se você não fizer, alguma coisa ruim vai acontecer, aí isso possivelmente é toque. Entende a diferença? O toque, ele sempre vem acompanhado de pensamentos negativos, são pensamentos intrusivos. Na verdade, o toque, eu costumo dizer que é um algoz. Ele é um monstro, não é? Ele é um algoz e ele fica ali, não é? Insistentemente. Se parece, eu vi um exemplo um dia desse que eu achei bem interessante. Ele se parece com uma música quando você escuta algumas vezes e você fica com aquela música. Pronto, o toque é isso, só que diariamente na mente da pessoa e ele sempre é negativo. Então ele traz muito sofrimento, né? E o que se percebe é que o toque nessa década que nós estamos vivendo, ele aumentou, né? E assim, o mais grave é que o toque ele nunca é sozinho. 90% das pessoas que têm toque, elas têm algum tipo de comorbidade, né? O transtorno que vai na frente dessa comorbidade é o transtorno. Que às vezes as pessoas não entendem o que é comorbidade. Comorbidade é um conjunto de transtornos, é um conjunto de perturbações. É quando uma doença puxa a outra, que puxa a outra, e você fica adoecido com vários tipos de transtornos. Isso é uma comorbidade, né? Então, uma das doenças que mais afetam as pessoas que têm toque é a depressão. A depressão, ela é o carro-chefe, né? Ele também pode vir acompanhado dos transtornos de pânico, porque o toque, ele apavora. Na verdade, o toque, veja, se o toque ele está ligado à ansiedade, a gente já conversou isso aqui. Quem é que anda de mãozinhas dadas com a ansiedade? É o medo, não é? O medo, eu não estou lhe ouvindo, amiga. Medo, medo. Agora, então, o medo. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, e ele pode começar na infância ou no início da idade adulta. Depois dos 30 anos é mais difícil. A prevalência na infância é com os meninos. No início da idade adulta, ele acomete mais as meninas, as mulheres. E ele mexe muito com a qualidade de vida das pessoas, né? Com a qualidade de vida, com a autoestima. Na verdade, ele traz muito sofrimento. E como ele começa com os pensamentos obsessivos, também, porque o toque é assim, o transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno ou obsessivo, obsessivo e ou compulsivo. Então, você pode ter os pensamentos, você pode ter só os pensamentos obsessivos, mas geralmente ele vem com a compulsão, né? E muito menos, num índice muito menor, vem só a compulsão, mas existe. A pessoa não tem pensamentos compulsivos, mas não tem pensamentos obsessivos, mas tem os pensamentos compulsivos, né? A gente poderia falar, a moça que citou o Roberto Carlos. Há 10 anos atrás, o Roberto Carlos é diagnosticado pela medicina psiquiátrica como um cara que tem transtorno obsessivo Sim. compulsivo. E até 15 anos atrás, quando ele foi diagnosticado, ele tinha um sofrimento muito grande, porque ele tinha aquela coisa ritualística do marrom, ele tinha uma dificuldade do marrom. Eu penso, eu nunca estudei isso, mas eu penso, Roberto Carlos é até de Cachoeiro, interior aqui do Espírito Santo, interior sul do Espírito Santo. Eu penso que ele perdeu a perna dele, porque ele atrelou um fatalismo à cor marrom. Isso aí eu penso, pelo pouco que eu estudo, que o marrom está atrelado a alguma coisa de algum momento trágico da vida dele, que ele perdeu um acidente, que dizem que é de trem, que eu não sei direito como ele perdeu. Então, ele demorou quase uns 40 anos para procurar um psiquiatra, porque esse transtorno, muitas vezes, como faz parte daquela natureza da pessoa, né, desde sempre, ela acaba achando que faz parte da personalidade dela, né, Tereza? Então, quando ele procura ajuda e quando ele declara que ele começou a viver bem, que tem 15 anos, que ele deixou de ter tanta obsessão, as manias ele continua tendo, mas só a mania não nos traz tanto prejuízo, né? Veja, Eu, olha a mania que eu tenho.
eu gosto de cores, né, Tereza? Eu gosto muito de cores. Então, as minhas roupas lá no meu closet, eu boto preto, vermelho, não, preto, azul marinho, vermelho, e vou fazendo um degradê. Isso é uma Tem. mania. Isso é uma E no mania. Brasil, Se uma delas estiver fora do lugar, você se sente mal? Não não, é toque. Não é toque. lugar, e automaticamente eu não me sinto mal. Só que Ah, as pessoas comuns, tanto que eu escutava muito reportagem do Jô Soares, Jô Soares no Jô Meia. Gostava, eu gostava daquela entrevista. também. Então, eu via muito a questão do Jô Soares banalizando, falando, eu tenho um toque, quando ele tinha manias. Ele tem mania de Uhum. um monte de coisa. Então, hoje, o live de hoje é para simplesmente explicar que a gente, é normal a construção nossa com algumas manias. A mania de organização. Olha só, eu não sou organizada, eu tenho uma mania. Uma mania de, os livros estão todos na mesma sequência, o tamanho. Isso é mania, mas isso não traz prejuízo para a minha psique. E a outra pessoa que declarou, que eu achei fantástico quando ela declarou, foi a Luciane Vendramini, aquela ex-paquita da Xuxa. Só que o prejuízo da Luciane era tão grande que ela tomava vários banhos, ela tinha microfobia associada à mania. Então, e a gente vê, tem um filme também que eu vi, que é caso real, é o Aviador, que conta a história do cara que descobriu a aviação nos Estados Unidos. Ele lavava a mão tanto por causa da microfobia, ele tinha medo dos micróbios entrarem nele, que ele feria a mão. Aí traz prejuízo à vida da pessoa. Então, é tão real. E tem também os acumuladores nos Estados Unidos, né, Tereza? Os acumuladores que acumulam muito, É, que tem é, vol- voltando volta, assim, no início para a questão de Roberto Carlos, né? A causa volta. pode ter sido isso, porque uma Mas das causas são as questões Tereza, psicológicas, as questões emocionais. Ah, não assim, estou ouvindo. eu tô falando isso, mas eu penso assim, Ah. não tô afirmando nada, não. Só tô falando das Não, coisas. certo, isso. Aí, assim, as outras causas, que pode ser o trauma psicológico pode ser uma das causas. Ele, inclusive, é citado no DSM-5. Mas outras causas, né? Existe a causa, isso. Existe a genética, existem questões patológicas referentes a infecções virais, crianças que têm infecções e depois elas desenvolvem o toque, né? Doenças neurológicas também. Então, assim, tem uma gama de causas que podem, por exemplo, existe foi feita mais de uma pesquisa nesse sentido, muito interessante, que é o seguinte: o cérebro das pessoas que têm toque, e eu tenho toque de simetria, eu tenho toque. Ai, que bonitinha! Tenho. Que Eu tenho bonitinha! toque. E com diagnóstico? Sim. Que legal! E você E não é mal, né, não, Tereza? mas totalmente equilibrado, totalmente administrado, né? Mas eu tenho um toque de simetria. Então, antigamente eu não sabia, mas no início da minha adolescência, no final da pré-adolescente, eu morava numa rua que a calçada tinha uns desenhos. Então, quando eu vinha da escola, eu tinha que pisar de um lado e naquele outro mesmo lado, sabe? Para ser simétrico. Passeando no shopping, tinha que Fala, pisar. o filme que fala dessa simetria é Melhor Impossível, com Jack Aham, Nicholson. Ele fala aham. de O meu simetria. toque é de simetria. Assim, quando eu comecei a dirigir, por muito tempo, se eu pegasse no volante aqui, eu tinha que pegar na mesma direção, na mesma altura. O marceneiro na minha casa, quando vai construir alguma coisa, ele sofria. Mas, Porque, olha, isso aqui, e era 1 centímetro, eu conseguia ver. Enfim, mas isso te dá. o que é que descobriu? Não, assim, trazia um estranhamento na forma de viver, mas
existem toques que são muito, não se compara, né? O meu toque era um toque bem leve, porque existem as instâncias também, né? Então, existe essa pesquisa é muito interessante. Pegou um grupo de pessoas, uma amostra de pessoas que não tinha toque e uma amostra de pessoas com toque. E fizeram a ressonância magnética funcional, né? Porque as neuroimagens ajudou muito, né? Tem ajudado muito na a psicologia, a psiquiatria, né? É fantástico É isso. isso aqui, né? E o Essa que é que parte que a se... gente ama. A neurociência, né, Tereza? Isso. E o que é que se viu? É que o cérebro das pessoas que têm toque, ele tem uma ativação diferente, e essa ativação obedece um padrão das pessoas que não têm toque, né? Então, o córtex órbito-frontal, a ativação é diferente. Os gânglios da base, as estruturas que formam são diferentes. Então, o circuito do pensamento, né, o pensamento que obedece ao circuito neuronal, que ele é diferente. E por isso que ele trava às vezes, né? E isso mostra assim, que nem não é só a questão do trauma, existem N fatores, e esse neurobiológico é muito sério. E tanto é que assim também existe a prevalência genética. Não é? Famílias que têm pessoas com toque e que desenvolvem, inclusive, o toque abaixo de 18 anos, a chance de ter toque é muito maior do que o resto da população, que varia aí de 2,5% a 3%. Mas aí essa projeção aumenta muito quando tem alguém na família, principalmente parente de primeiro grau, né? Então, o toque, muitas pessoas, elas, por não saberem que tem toque, elas sentem vergonha, porque existem toques de vários, a lista de toque é imensa, não é? Toque religioso, toque de cunho sexual, toque, manias as mais diversas e pensamentos, assim, inclusive que mexem com a autoestima da pessoa, como pensamentos intrusivos. Você não é capaz, você não vai conseguir, você é fraco. Então, essas pessoas têm um perfil, não é, Cássia? De muito enrijecido, no sentido de elas se cobram muito, não é? São pessoas geralmente perfeccionistas, porque elas se cobram muito e por mais que elas façam, o pensamento intrusivo sempre está cobrando delas. Então é uma dor muito grande isso, né? E traz um sofrimento para a vida dela e da família, né, Tereza? Porque, veja, o toque, exatamente, a família é fundamental, a família tem que compreender. Primeiro, aquela história que eu falei, o toque não fica sozinho, o toque ele tem uma comorbidade em torno do toque. E a depressão, ela atinge, se 90% das pessoas que têm toque têm a comorbidade. E um percentual muito grande que compõe essa comorbidade é a depressão. Então, a família, e tem uma coisa muito interessante, porque é importante no tratamento, a gente ainda vai falar, né, das dicas do tratamento, mas eu vou adiantar. O tratamento do toque, ele envolve a medicação e a terapia, né? Então, E a terapia do toque é a psicoterapia cognitiva, né, Tereza? a Porque terapia cognitivo-comportamental, a TCC, a, a exato. sua especialidade é a É, especialidade que vai ajudar quem tem esse toque. Porque se procurar uma lista, você não vai conseguir sair desse. Então, tem que procurar um comportamento. Então, é, é interessante falar até isso também, Tereza, sim. porque o especialista ajuda, quando o cara sabe mais o Uhum. profissional, vai ajudar a É, pessoa melhor é, também. é. Exatamente. Então, a medicação para o toque é o antidepressivo também, né? Só que o antidepressivo, para tratar o toque, é numa quantidade maior, é numa dosagem maior. Então, as pessoas que se tratam a pessoa tem toque, tem depressão.
muitas vezes, Cássia, ela não sabe que tem toque. O diagnóstico de toque, as estatísticas mostram, as pesquisas mostram que ele varia de 8 a 14 anos para descobrir que uma pessoa tem toque. Não é um diagnóstico fácil. Muito grande. Então, o sofrimento é enorme. Nossa. E quanto mais cedo se tratar, melhor são as perspectivas de chance de... A gente não fala cura no toque, né? Nós falamos em remissão de sintomas. Né? O toque, infelizmente, não existe na ciência essa questão da... Muitas pessoas estão aqui dentro, nesse livro que tem quase 1000 páginas. E aqui não é igual a medicina cartesiana, medicina biofísica. Aqui você vai trabalhar com o controle das suas questões. Só que as pessoas falam, eu vou ser curada? Não. E isso é um entendimento que tem que ficar claro, porque as pessoas às vezes acham que ela tem que tomar o remédio 6 meses, elas mesmas se dão alta. Voltam a sentir, não é, Tereza? Não pode. Mais isso. Então, no toque, nós falamos em remissão de sintomas. Não é? E existem pessoas que realmente têm os sintomas suprimidos, eles não aparentam mais os sintomas, eles não sentem mais o incômodo do toque, mas isso não significa que daqui a 5 anos, 10 anos, esses sintomas não voltem. Então, por isso que a gente não fala em cura no toque. Tá? Então, quando a pessoa tem, voltando, a depressão e o toque, e muitas vezes ela não sabe que tem toque, mas ela toma remédio para depressão, esse remédio que ela toma para depressão, ele não vai servir para o toque. Por quê? Porque o mesmo antidepressivo que a pessoa toma aqui, para servir para o toque, ele precisava ser numa dosagem maior. Então, ela continua tendo, né? E ele alcança a depressão, ela tem melhoras na depressão, mas no toque ela não tem. Ao passo que se ela toma a medicação correta para o toque, aí vai se beneficiar da depressão. E outras comorbidades que possam existir também. Né? O próprio transtorno da ansiedade, a TAG, pode... Os sintomas são bem parecidos, mas e às vezes, porque nós separamos aqui, né? Seguindo a didática do DSM-5. Mas na vida real, na vida da gente, né, do nosso consultório, as coisas são muito... Tem pacientes que têm vários sintomas de vários referentes a vários transtornos. Né? Então... Vou responder um negócio aqui, que perguntaram assim, qual a medicação para o toque? O toque é um transtorno. Sempre que for transtorno, nós, psicólogas, a gente encaminha essa pessoa para um médico psiquiatra, porque a única pessoa que pode medicar é o médico. Nós, nós fazemos psicodiagnóstico, nós fazemos diagnóstico, mas nós não podemos medicar. O psicólogo não medica. Quem medica é a medicina. Então, quando a gente percebe que um paciente está tendo esse sofrimento, seja da depressão, seja do transtorno obsessivo compulsivo ou de outra questão, a gente geralmente indica um psiquiatra, né, Tereza? Todo psicólogo tem parceria com psiquiatra, e aí fica aquele trabalho interdisciplinar. É um trabalho que é feito na terapia, mas é feito também com a medicação. Só a medicação não ajuda, só a terapia não ajuda. Inclusive, só a terapia, sem a medicação, veja, a medicação ela ajuda muito na terapia, no resultado da terapia. Então, o grande problema que nós encontramos na nossa prática clínica, Cássia, você sabe disso, é a resistência do paciente, às vezes. Não é? Que ele fala, de não querer, de não aceitar tomar o remédio, de não querer ir para o psiquiatra, do psiquiatra até passar um remédio, e ele não toma na quantidade correta. Então, é como se ele estivesse bebendo água. Né? Não vai, o antidepressivo, se você não tomar na quantidade correta, não vai servir. Né? Então, esse é um problema sério. É quando nós não encontramos uma... Outra coisa aqui, porque eu acho que as colocações aqui
todos padecemos de toque? Não, não. Não. No máximo, Somente em torno de 3% da população. Teve uma pesquisa há um tempo atrás, e eles, em São Paulo, eles conseguiram 4%. Eles detectaram 4% das pessoas, mas em média são 3% das pessoas. Agora, pessoas que têm familiares com toque, esse número não aí é 3%, aumenta. tem que ter esse multifatoriais. As pessoas têm que entender, olha o que a Tereza falou, é um diagnóstico que custa entre 10 a 15 anos para ser identificado. Dois diagnósticos que são muito difíceis. É o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno bipolar. Porque no bipolar tem a mesma mania do toque, só que é mania com depressão. Então, Eu são os até, dois diagnósticos. eu A gente vai até falar de bipolar. Vamos eu falar até de bipolar. incluí, eu até incluiria no bipolar, eu incluiria também o borderline. Exatamente. Quantas vezes a pessoa não é bipolar, ela é borderline e ela está sendo tratada como bipolar, né? Exatamente. Inclusive, o encaminhamento psicoterápico, como o terapeuta vai conduzir essa terapia é totalmente diferente, né? E um bom diagnóstico, ele é muito importante. Muito Exatamente. importante. Ele salva uma pessoa. Exatamente. Né? Tereza, que eu acho que a gente tem que elevar o nível dos psicólogos, elevar o nível da psiquiatria. E tem muitas pessoas que estão tendo vida abaixo do que deveria, porque não estão sendo medicadas nem fazendo terapia. Porque a vida é normal se a pessoa Sim, sim, e com a terapia certa. Mas é a sim, terapia certa. isso. Deixa eu só Então, falar um negócio do borderline aqui. Borderline, a gente tem rapidinho, porque a gente vai falar um dia disso. Nós temos aqui o agrupamento A, B e C no DSM-5. A gente tem o cluster A, cluster B e cluster C, agrupamento do inglês. O borderline é um transtorno de personalidade borderline. É a pessoa que vive na fronteira. Ela tem limítrofes. fala demais disso, né? Ela tem até o livro controlado ou controlado. Eu adoro, doutora Ana Beatriz. Eu vou falar porque, inclusive, eu já pedi permissão a ela para falar dessa história. Eu não vou, obviamente, eu não vou citar nome, mas eu tenho um caso assim que eu acho lindo de uma paciente borderline e que a história dela é belíssima. É triste, mas é bela quando ela se descobre, não é? Porque ela foi diagnosticada dos 15 aos 30 anos como bipolar. Ai. E ela tomava toda a medicação, né, inclusive o lítio, tudo, e ela entre altos e baixos, né? E quando ela veio para mim, assim, na verdade, eu a atendia na casa dela, porque não tinha condições, assim, muita resistência e a história é linda, porque essa menina, enfim, ela conseguiu coisas fantásticas. Hoje ela é uma pessoa que faz universidade, uma excelente universidade, eu também não vou dizer o curso, mas um curso top, né? Ela casou, as angústias, né? Porque eu comecei a tratá-la como borderline. E outra coisa, E eu disse a ela assim, o e transtorno, assim, o transtorno de personalidade border, os agrupamentos A e B e C não tem remédio. É a terapia que funciona. E é a terapia comportamental cognitiva. Sabe? não Porque tem não remédio. Não, é verdade. Precisa tomar o antidepressivo, né? é uma comorbidade, né, Teresa? Hoje, quando ela chegou para mim, ela tomava 4 medicações por dia, 4 tipos de medicações diferentes, e hoje ela só toma um. Hoje não, já há um tempo, ela só toma uma. Mas, de fato. Dar um exemplo também. Hoje a pauta não é essa, mas a gente vai falar com meus pacientes. Essa menina ela já fez uma declaração no Instagram, por isso que eu não vou falar o nome nada. Uma adolescente que chegou para mim se cortando e indo em psiquiatra, um terapeuta comportamental e veio até a mim. Eu, em 1 ano de tratamento com ela, Tereza, ela parou de se cortar, tomava 6 medicamentos e a mãe dela é médica. Assim, a mãe é uma jovem. Hoje ela só toma um porque ela é border.
E ela tem uma vida hoje, ela está com 18 anos, está É fazendo lindo, faculdade. né? É lindo você ver a É pessoa lindo. amarrada, É sabe? lindo. Border não precisa de medicação se for só border. Se tiver É. comorbidade. Porque é Não, muito. mas tem isso. A minha Porque é paciente tem porque ela tem toque também, então tem toda uma comorbidade, mas a história dela é belíssima, merece um livro, porque é ai, que linda. É. ela tem que fazer Você falou uma coisa interessante, porque o toque, ele inclusive traz outros tipos de compulsões, por exemplo, escoriações. A pessoa começa a se beliscar. É toque. Não estou falando de autolesão. Estou Aham. falando. É diferente, né? Porque são linhas tênues, mas a gente sabe que tem a diferença. Quando você estuda o DSM-5, que a gente tem que ter como Bíblia também, né, É, Cássia? é. Então, tem coisas que você olha assim e a pessoa não sabe que tem o toque. Então, muitas vezes, ela tem vergonha dos pensamentos dela. Ela não fala, porque tem pensamentos assim, com aberrações, com coisas que ela não é. Ela não é, ela sabe quem ela é. Porque a grande sacada do toque, e é assim, ele tem a percepção egodistônica, né? Ele sabe que aquilo não faz parte da natureza dele. Ele sabe que aquilo é irracional. A pessoa que tem. Ele sabe que aqueles pensamentos que todo dia ficam ali, dizendo que ele é um fraco. Eu conheço um caso, foi meu paciente também, que tinha uma questão de culpa. Uma culpa muito grande por tudo. Então, ele passava no sinal, o sinal estava amarelo. Ele achava, eu posso ter atropelado alguém, eu posso ter matado alguém. Não tinha matado, óbvio, não tinha atropelado. Mas ele ficava com essa sensação de culpa. Alguém pediu uma comida, um biscoito, estava com um pacote de biscoito, um menino de rua. Tio, me dá um biscoito. Ele podia dar um pacote, aquilo para ele não. Mas ele pensava, esse menino pode adoecer com esse biscoito, eu não vou dar. Eu vou ser culpado. Veja, é tudo isso. As pessoas não sabem que isso é toque, né? E fora quando. Porque assim, o toque tem um ciclo, né, Cássia? Tem o ciclo da obsessão. A obsessão gera uma ansiedade muito grande. A gente tem quantos minutos? Ainda tem 20. Então dá, porque eu não quero terminar essa live sem passar umas dicas e umas orientações. A obsessão, da obsessão vem a ansiedade, que é enorme, porque da ansiedade para a obsessão é meio como se fosse o ditador. Ela dita, a ansiedade dá aquele mal-estar terrível e a pessoa vai para a compulsão ou para os rituais. Porque nem sempre as compulsões são mecânicas. São mecânicas, lavar a mão. Às vezes as compulsões são rituais mentais, não é? De listar coisas na mente, tudo na mente. Então, ela vai para as compulsões. Depois que ela faz essas compulsões, ela sente um alívio enorme. Veja, uma coisa importante. Na compulsão, ele não sente prazer. A pessoa que sente toque, né? Ela sente um alívio, mas não é aquela coisa prazerosa. Por exemplo, a diferença do compulsivo, o compulsivo por comida. Ele sente prazer na comida. O toque não é assim. O toque é o pensamento negativo que permeia a mente da pessoa que possui toque é muito grande. Então, não existe essa questão do prazer aqui. Mas aí existe o alívio, é diferente de prazer, né? Então, ela tem um alívio, e só que logo depois do alívio chega uma culpa e chega a vontade de fazer a obsessão de novo. Então, a cura não, desculpa, cura não existe. A remissão dos sintomas, né? Ela vem a partir do momento em que você não obedece esse ciclo. Que você faz o enfrentamento, porque quando a gente obedece esse ciclo, a gente tem o quê? A gente está com medo. A pessoa que tem toque, ela precisa desse alívio.
não é? E ela tem uns mecanismos, por exemplo, para ela não conseguir fazer isso aqui, na cabeça dela, ela pode partir para evitação. Ela vai evitar todos os ambientes, todos os objetos, tudo que fizer com que ela possa cair na questão da compulsão. Isso é péssimo, tá? A evitação. A neutralização também. Ela, eu não quero pensar nisso, eu não quero. Vem o pensamento, ela não não quero pensar nisso. Ora, quanto mais ela resistir a esse pensamento, mais esse pensamento se fortalece. Se eu disser para você, Cássia, não pense no elefante branco. Cássia, não pense. Já estou pensando. Já Não comecei a é? pensar. Não é? É intrusivo. É automático, né? Então, isso tudo, a grande sacada para você conseguir administrar o toque na sua vida e você conseguir viver bem, é você fazer o quê? Você conseguir fazer a habituação, você se habituar, porque o cérebro se habitua. Quando vier a ansiedade, primeiro vem a obsessão. Quando a obsessão gera ansiedade. Quando isso chegar, vai dar vontade de você fazer a compulsão. Se você não fizer, a sua ansiedade de 0 a 10, ela vai chegar em 10. Né? Você vai ficar horrível. Mas eu garanto, não é eu, a ciência garante, as pesquisas garantem, as pessoas que fazem isso garantem. Oi? Você é uma neurocientista. Então, veja, a Nós, quando ciência... a gente estuda tanto, Tereza, que nós já somos aquela. Eu tenho um amigo meu que está fazendo engenharia aeronáutica. Quando nós estudamos muito, nós estamos aqui falando, nós somos aquelas que já representamos o que a gente estuda. Então, você garante. Eu garanto. A gente é estudiosa. Você é demais, Tereza. Eu sou sua fã. Obrigada, Cássia. Eu que sou sua. Ah, Olha, quando você fala nós somos parecidas, para mim é um elogio. gente, mas são menos agitada. A sua versão mais agitada. Mas tanto quando você, sábado passado, mandou um WhatsApp para mim e falou, Cássia, faz isso. No mesmo momento eu fiz. E eu virei para Edna e falei, Edna, você também vai fazer. Nós três vamos o trio. Eu agradeço a você. Agradeço isso que você fez comigo. Né, Edna? Eu, você e Edna. Porque a gente, quando ama as pessoas, a gente quer as pessoas perto. E eu agradeço o que você fez. Né? Eu acho que essa afinidade saudável é um presente de Deus na vida, não é? Não tenho dúvida. Né? Demais. Continua explicando, está acabando. Então, quando você parte, quando você vai fazer o enfrentamento, e é muito triste porque nós passamos, às vezes, como o paciente de toque, geralmente ele tem comorbidade, e às vezes ele também pode ser um bipolar, ou pode ser um border, né? Ou ele tem a depressão, tem tudo junto, às vezes. Eles não acreditam e eles não querem entrar, mergulhar nessa... Porque é um ato de coragem também, porque a dor, enfrentar a dor, tem que ter muita... Não é fácil, não é fácil para eles, é muito difícil. Mas quando eles embarcam, e a gente tem casos, né, histórias de sucesso belíssimas, quando eles acreditam que eles vão se habituar, que o cérebro deles vai se habituar, eles começam com aquela escala que eu falei antes, de 0 a 10. Né? A ansiedade é 10, mas aí ele permanece. E essa agonia vai permanecer alguns minutos. Cássia, não é mais de 30 minutos. Se alguém fizer, depois me fala se passou de 30 minutos. Continua a agonia, agonia. Mas daqui a pouco passa e ele não fez. Gol para o cérebro dele. Né? Porque aqueles circuitos desadaptados, eu não falei dos gânglios da base, não é? Do córtex, pois é, do córtex, porque essas estruturas, quando na ressonância magnética funcional, elas aparecem com ativação diferente. Então, quando eles começam na terapia a fazer isso, a fazer a habituação, e eles vão se habituando, porque o nosso cérebro se habitua.
Você pode... Primeira vez que você vai... Deixa eu ver. Primeira vez que você chega no trabalho, no emprego. Você não conhece nada. Aí você vê seus colegas lá, acostumados com os sistemas, digitando rápido, e você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso nunca, né? Muita gente tem essa sensação. Só que com uma semana, 2, 3, você vai estar ali fazendo tudo. Porque seu cérebro se habituou. Isso é lindo, não é? Então, isso acontece, eu quero dizer para vocês que isso acontece com o toque. E aquela agonia que você sente muito, porque o toque, o monstro que eu falei, esse monstro que é desse tamanho, ele vai fazendo isso, Cássia. E ele termina desse tamanho, né? Hoje... Tereza, exercícios que você deu já, o exercício da respiração, de segurar a bola aqui dentro, contando de 4, 4, 4. Eu quero que você dê exercício, porque eu estou lendo os comentários. Tem várias pessoas que sofrem, que estão aqui falando que sofrem. E aí, se você puder dar uma dica, esses vídeos aqui que eu deixo depois salvo no feed, eu deixo assim. E assim, eu acho magnífico, Tereza, você dar uma aula. E aí está ajudando pessoas que sofrem, que de repente nunca iriam a um psicólogo, sei lá, por qualquer motivo. Mas pode ter uma qualidade. Pode. Ah, sim, deixa eu falar uma coisa, senão eu não quero que essa live termine sem eu falar para vocês. Eu preciso indicar para vocês 2 livros. Principalmente para quem não tem condição, não é factível hoje, não está condição de fazer a terapia. Um é do Dr. Aristides Cordioli. São 2 livros. É Vencendo o Transtorno Obsessivo Compulsivo, Dr. Aristides Cordioli. Tereza, você faz fantástico. Um favor, manda para o meu WhatsApp os 2 livros. Eu boto no Insta. Eu boto no Insta, pessoas comprarem. Tá certo. E aí eu posto no Insta e todo mundo vai ter acesso. Certo. Aí eu boto, vai, Tereza. Mas eu vou falar o outro, tá certo? O outro é Toque. Livre-se do transtorno obsessivo compulsivo. Dr. Jeffrey Schwartz. São 2 livros que eu sempre passo para os meus pacientes. 2 coisas para os meus pacientes de toque. Eu não trato se não fizer isso. Eu indico esses livros e eu digo, tem que levar a sério com o psiquiatra, né? Tem que fazer direitinho, tem que esse acompanhamento tem que ser comigo e com o psiquiatra. Gente, vocês têm que fazer isso, tá? E quem está falando para vocês é uma pessoa que tem toque. E tem qualidade de vida, né, Tereza? Sim, sim. Mas quando eu não tinha esse entendimento de como me tratar, porque eu me tratei, quando eu não tinha, eu ia fazer compra no shopping, veja, uma mulher já adulta, já mãe de rapazes, tinha que pisar de uma linha do granito do shopping em outra linha, na emenda. Não faz sentido. Todo toque, ele é muito irracional. Tudo que a gente faz no toque é muito irracional. E eu fico pensando assim no sofrimento, por exemplo, das pessoas que trabalham na área de saúde, né? Que tem toque de limpeza e de contaminação. Toque de contaminação. É muito difícil. Então, vamos tratar. Né? Tereza, esses livros... Deixa eu falar de você. Tereza, terapia online. Quando eu posto, eu sempre marco o IG dela, o Instagram dela. Marque. Se você tem toque, se você desconfia que você tem, marque e manda um direct para ela e conversa com ela. Os livros vão ficar postados no History. Tereza vai me mandar, eu vou postar no History. Relaxa, gente. Vai ficar postada no History. E marca uma análise com ela faz análise. Porque não adianta ficar no sofrimento. Olha ela que deu o exemplo. Eu acho que quando a gente tem a revolução na nossa vida, revolucionar todo mundo, não é, Tereza? E eu vejo que você tem essa demanda dentro de você, de querer mudar o mundo, de querer fazer o mundo ser mais feliz. E existe como, né, Tereza? Tereza, vai, falta 10 minutos. Está acabando. Tá. Então vamos... Os livros eu já passei, né?
Então, assim, a primeira coisa que é importantíssimo para quem tem toque é reconhecer que tem o toque e muitos pensamentos que são pensamentos desadaptados, irracionais, não é? Coisas que você dizer, isso não é meu, isso é do toque. Exatamente. Fala mentalmente para você isso. Quando vier aquelas coisas bem absurdas, porque são absurdas, a gente nem listou aqui tudo que tem, mas você fala isso recorrentemente, reatribui. Isso não me pertence, isso é do toque. Não é? Isso já vai fazer um bem grande. Isso já dá um alívio. Você saber. Outra coisa, nós sabemos que o nosso cérebro, ele funciona diferente, como o cérebro do canhoto. O cérebro de quem é canhoto, não é? É um cérebro que não funciona quando vai fazer também as neuroimagens, vê que são diferentes. E nem por isso eles deixam, segue a vida. Nós também podemos seguir a nossa vida, não é? Mas a gente precisa buscar esse entendimento que nós temos o transtorno, que nós precisamos reatribuir, renomear, desculpa, esse transtorno. Isso não é separar o que é seu e o que é do toque. Infelizmente, um número de pessoas ainda elas acreditam que aquilo que vem, porque são não tem pessoas que pensam que confundem com esquizofrenia, não é. Quem tem toque não tem delírio, alucinação, não faz parte, não é? Mas eles, por ter essa voz sempre recorrente, eles ficam com medo e ficam com medo de enfrentar. E eles pensam muitas vezes que isso não faz parte, e o DSM-5 ele classifica isso como um insight pobre. Né? É um insight bom quando a pessoa reconhece, não, essa coisa não é minha, é do toque. Né? Esse é um insight bom. Então, são tantas coisas, Cássia, que a gente tinha que falar aqui, que eu estou vendo que só faltam A 8 gente vai minutos. depois do toque. Vamos fazer. Então, vamos pensar o seguinte. A grande sacada do toque é você fazer o tratamento é você ter a postura, em vez de você querer fugir, você vai piorar, tá? Quanto mais medo você tem desse medo, mais o medo vem, ó, grandão, vem para cima de você, tá? Então, a grande sacada é a exposição. E se você quiser, comece se expondo, fechando seu olhinho e se imaginando, fazendo aquela técnica que eu ensinei de projeção, de você se imaginar na situação. Para o cérebro só tem um tempo, não é, Cássia? Um tempo verbal, que é o presente. Se você fechar o olho e se imaginar que está vivendo isso, que está bem, que está... Isso também vai te ajudar. Então, tá, é a técnica da exposição. Correr da evitação, né? E o grande, vou te falar, não só para o toque, mas para todos os transtornos de ansiedade, a grande sacada é o enfrentamento, não só para o toque, tá? Eu estou resumindo mesmo assim. Uma Mas coisa que você pode... Tereza, que a gente vai falar de toque e de border. O que você acha? Aí a gente explica mais de toque e a gente explica também transtorno de personalidade border. Porque é uma coisa... Tanto que aquela cantora inglesa, ela acaba que ela não era diagnosticada com border. E ela deu conta. Se suicida, assim, pelo remédio, pelas drogas. Isso. Então, a gente pode falar dos dois. Fazer um transtorno de 2 mais border. Próximo. Sabe por quê, Tereza? É um assunto tão pouco falado. São falados. As pessoas não falam. E aí muitas pessoas sofrem. Porque é pouco explicado. Pensam que são loucas. Veja, não tem nada de loucura isso, tá? E você pode ter uma vida equilibrada, uma vida normal. Se você começar a fazer no início vai ser muito difícil esse enfrentamento que eu estou fazendo, essa exposição, né? Chama técnica de exposição mesmo. No início é difícil, mas se você for fazendo e você for segurando a onda, porque dá uma agonia no início,
mas você segura a onda, permanece. Essa agonia, ela vai baixando. E ela vai baixando cada vez mais. De 0 a 10. Era 10. Depois passa para 8, 7, 6, até você quase não ter mais isso. Não é? Nós não falamos em cura porque a ciência não permite a gente dizer essa palavra. Quando a gente fala em toque, a gente obedece o que a terminologia que se fala no mundo científico. Mas tem pessoas que têm a remissão dos sintomas e nunca mais volta a ter. Né? Quer dizer, nunca mais, que eu estou dizendo assim, passa anos sem ter. Não se garante que ela não vá, no futuro, desenvolver. Mas que passa um bom tempo. Mas às vezes até tem. Mas ela vem numa escala de 0 a 10, ela vem 2. Sim, Cássia. Isso, É? Cássia. Isso mesmo. Que você vai enfrentando, você vai diminuindo o medo. À medida que você diminui o medo, ele não é tão bicho-papão. Né? Por que a criança tem medo do monstro na parede no quarto escuro? Se acender a luz, o monstro vai embora. É uma bobagem, mas a gente pode fazer essa analogia. O tratamento dá qualidade de vida para as pessoas, né? Olha a Luciana Pedramini, olha a Tereza, olha o Roberto Carlos, olha quantas pessoas, depois que... Eu adorei quando o Roberto Carlos declarou que ele tinha, sabe, Tereza? Que até o momento de Roberto Carlos declarar, era algo dito como ter uma psicose. Muito psiquiatra. E quando declara, a gente vê que não é algo, é um transtorno. E cada um tem o seu. Né? E muitas pessoas têm vergonha, né, de sentir, de possuir esse transtorno. Então, elas não falam, elas não buscam ajuda, porque elas têm vergonha. Porque como são os pensamentos, eles são tão irracionais, ela fica... Pensamentos religiosos, sexuais, pensamentos de menos-valia, né? E elas ficam acham que são fracas, que não são capazes. Há uns 15 anos atrás, uma moça que frequentava a igreja, e ela disse que chegava na igreja, tinha a imagem da cruz e o Cristo na cruz, na igreja católica, ela tinha pensamentos obscenos. E ela tinha vontade de se matar, porque ela tinha aquilo. A partir do momento que ela aí ela não fez análise, porque nesse momento eu fui terapeuta meio comportamental, né? Porque não dava para ser analista. Ela começou, eu pedi para ela psiquiatra medicada, de acordo com o que ela tinha. Aí eu indiquei ela para fazer terapia comportamental cognitiva com outra pessoa, que aí eu já vi que não era para mim, não era paciente. Nem todo paciente é para todo terapeuta, né? E aí, Tereza... Não, eu não atendo autismo, por exemplo. Eu não me especializei nisso. Eu passo para colegas que são muito boas aqui em Recife que tratam autismo. Essa humildade de saber que a gente não domina tudo. Eu não atendo criança. Exatamente, Tereza. Tem que ter essa responsabilidade. Encontrei com ela tem não sei quantos anos aí, ela falou que nunca mais tinha tido, que ela já estava deixando de ir na igreja por causa do pensamento obsessivo. Então, é tão lindo ver que a pessoa vai poder ter qualidade de vida. É tão lindo, sabe? Por isso que a gente vai continuar essa mesmo. A gente vai continuar, Eu acho muito importante, Cássia, para quem não pode, nesse momento, estar fazendo uma terapia. 1 minuto. O Instagram já falou 1 minuto, gente. Olha, eu quero dizer que ninguém desista aqui. Não desista de você, né? Eu vou repetir o que eu falei da outra vez. Seja generoso com você. Acredite, né? Porque o sofrimento faz parte da vida, mas nós conseguimos trilhar caminhos que têm soluções, tá? E esses caminhos, no final, valem muito a pena. Vale muito a pena você não desistir de você. Tá? Tereza, eu quero te agradecer, porque eu pude estar na sua turma em 2019, em julho, e conhecer você. Realmente, Deus me presenteou, fico até emocionada, porque a sua bondade, a sua vontade de ajudar as pessoas. E um dos fatores que fez eu começar o canal de YouTube foi esse desejo de tornar o saber nosso científico senso comum, tornar empírico. E eu fico impressionada, eu fiquei emocionada mesmo. Você tem
como você, cada live, você estuda, você se dedica, porque eu fiz um live um dia desse falando dos mitos da neurociência, eu passei 4 horas estudando para não falar bobagens. E olha que é algo que eu já sei. Então, eu vejo isso em você. O Instagram vai cortar, mas eu quero te dizer Porque que nesse, vai cortar o Instagram. porque a gente precisa estudar, porque muda muito, né, Cássia? As Muda. pesquisas estão. Todo Eu dia quero. tem pesquisa. Ó, beijo no Obrigada. Instagram. Obrigada, Cássia. Mal-humorado, de cortar. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês.